Olha só o que os Estados Unidos fez, né? O Departamento de Tesouro dos Estados Unidos emitiu nova licença que facilita a exploração de petróleo e gás na Venezuela, mas exclui empresas e pessoas da China, Rússia, Coreia do Norte, Cuba e Irã de participarem dos negócios envolvendo a indústria petroleira do país sul-americano, né? E aí ainda tem gente com a capacidade intelectual muito grande de dizer que os Estados Unidos estavam lá para salvar a população da Venezuela, da ditadura de Maduro. Né? Eles sequestraram Maduro, colocaram a vice no lugar, a vice que está fazendo o papel de subalterna dos Estados Unidos, essa é a realidade. Então ela vai permanecer lá na presidência dos Estados Unidos, da Venezuela, sendo capacho dos Estados Unidos. Pergunta é, vai mudar em que a vida da população venezuelana? Em nada. Vai continuar a mesma coisa. Vai. O petróleo vai para os Estados Unidos, vai melhorar a vida dos estadunidenses. Dos venezuelanos, nada. E outra coisa, outra falácia que os Estados Unidos dizia, estava atacando inclusive barcos pesqueiros na costa da Venezuela, dizendo que eram narcotraficantes. No momento que eles prenderam o presidente Maduro, sequestraram o presidente Maduro, acabou com o narcotráfico na costa da Venezuela, não tem mais nenhuma operação na costa da Venezuela contra o narcotráfico, ou seja, nunca foi pelo povo da Venezuela, nunca foi contra o narcotráfico, foi simplesmente para roubar as riquezas venezuelanas. É assim que os Estados Unidos agem. Né? Comenta, compartilha, já segue o canal. Falando em português. Thales Machado era secretário de governo de Itumbiara, no estado de Goiás. Além de secretário de governo, ele era genro do prefeito, né? Ou seja, ele era casado com a filha do prefeito. Todo mundo deve estar acompanhando que ele tirou a vida dos dois filhos e a própria vida, né? Nos últimos dias aí. Lamentável situação. E aí vem uma coisa mais lamentável ainda, ou lamentável tanto quanto é tirar a vida. É que agora as histórias nas redes sociais é que ele colocou um detetive para investigar a mulher e nesse dia que ele tirou a vida dos filhos e a própria, ele tinha recebido imagens da mulher com o amante, traindo ele, e aí ele tomou essa atitude absurda, né? E aí, o pior, as pessoas nas redes sociais, mesmo sem comprovação de que isso seja verdade ou não, e se for verdade, não justifica a atitude dele de forma alguma, existe uma coisa chamada separação, não está dando mais certo, separa. A conta é simples, né? As pessoas, muita gente começa a acusar ela de ser a culpada do sujeito desse tomar uma atitude absurda dessa contra a própria família, provavelmente com o objetivo de feri-la, né? Essa é a ideia, né? Quando poderia se fazer uma conta bem simples. Separa, não está dando mais certo, acabou. Não sei se ele teria eh, continuidade no governo, né? Um governo de nepotismo também, né? Que botou o genro, não botou a filha para ser secretária de governo, mas botou o genro para ser secretária de governo. Né? Talvez também isso tenha pesado na decisão do sujeito, que sabia que se separasse dela não teria mais espaço na prefeitura, provavelmente. Né? Comenta, compartilha, já segue o canal. Falando em português. O TSE, por unanimidade, negou dois pedidos aí, um da direita e outro seria da esquerda, né? Ou pelo menos contrário à extrema-direita de Santa Catarina. Né? O primeiro pedido foi que o novo partido, que inclusive é contrário às universidades, pediu para barrar o samba-enredo que fala sobre Lula, que homenageia Lula no Carnaval do Rio de Janeiro, nos desfiles das escolas de samba. Foi negado e por uma conta simples. Ele disse que é propaganda antecipada. E o TSE entendeu o seguinte, que na verdade o que eles queriam era censurar. Eles só podem entrar com ação dizendo que o que aconteceu no Carnaval do Rio de Janeiro foi uma propaganda antecipada se isso acontecer. Mas como não aconteceu antes, o Novo queria censurar
a escola de samba, essa é a realidade. Mas a extrema-direita o que quer sempre é censurar, desde que pense diferente, desde que não seja do seu grupo político, do seu campo político, eles querem censurar. A outra decisão foi também por unanimidade manter o mandato do senador Jorge Seife, né, que tinha uma ação aí de abuso na campanha política que o elegeu em 2022 senador da República, né. Comenta, compartilha, já segue o canal falando em português. Veja aí o que diz o deputado Gilson Marques, né, do Novo de Santa Catarina, e o que diz o Lindbergh Farias, do PT do Rio de Janeiro. E tire suas conclusões para ver quem é que defende o pobre e quem defende o filho e a filha do trabalhador na universidade, e quem é contrário que essas pessoas estejam dentro das universidades. Se tem uma coisa que o Brasil não precisa é mais universidade federal para formar militante, para gastar mais dinheiro público. Na minha época de vestibular, meu sonho era fazer faculdade na Universidade Federal de Santa Catarina. Faz uns 3 meses fui fazer uma palestra lá, dá dó, presidente. Largado, fedido, perigoso. Está mais próximo de uma Cracolândia do que de uma Universidade Federal. É inacreditável no que eu escutei aqui agora. Olha, as universidades públicas são responsáveis por mais de 90% da produção científica e tecnológica do nosso país. Criar uma universidade do esporte é algo revolucionário, que vai juntar várias áreas do saber. A saúde, nós podemos ter investimentos novos em ciência e tecnologia. O que o Gilson Marques estranha na universidade, né? A universidade ser perigosa, a universidade ser fedida, como ele diz, é que é a universidade doutrinadora. Tanto não é doutrinadora que levou ele, um extremista de direita, a fazer palestra na Universidade Federal de Santa Catarina, né? O que ele estranha na universidade é encontrar na universidade negros, indígenas, pobres. É isso que esse sujeito estranha na universidade. E é só isso, porque ele não acredita que essas pessoas mereçam estar na universidade. Só sua classe que deveria estar, só os mais ricos, os brancos que deveriam estar na universidade, né? Comenta, compartilha, já segue o canal falando em português. O caso Master, né, depois de muita pressão em cima do Dias Toffoli, né, depois de encontrarem gravações, mensagens no celular do Vorcaro que continham relações com o Dias Toffoli, ele deixa a relatoria do caso, e quem vai assumir a relatoria agora é o ministro André Mendonça, ministro que foi indicado pelo Bolsonaro para o Supremo Tribunal Federal. Comenta, compartilha, já segue o canal falando em português. Setor de serviços cresceu 2,8% em 2025 no Brasil, e o turismo cresceu 4,6%, batendo recordes aí de turistas no Brasil em 2025. Cresceu-se a produção do petróleo, entre outras questões aí, emprego cresceu, várias questões no Brasil que cresceram, mas o gato doido raivoso continua dizendo que o Brasil está quebrado, que Lula acabou com o Brasil, né? Porque muitos não conseguem arrumar alguém para pagar uma miséria e trabalhar 7 dias por semana, como muitos querem, né? Então, esse é a quebradeira do Brasil. Eles dizem que não é porque o Brasil está em pleno emprego, não. É porque o Brasil paga Bolsa Família e as pessoas que recebem Bolsa Família não querem trabalhar. É um absurdo. Muita gente não quer ganhar uma miséria porque está vivendo em pleno emprego, não vai aceitar qualquer coisa para ganhar quase nada, para agradar determinados patrões aí que não tem nada a oferecer para essas pessoas, né? Comenta, compartilha, já segue o canal falando em português.
Tarcísio de Freitas, né, se reuniu com os ministros Alexandre de Moraes, Cristiano Zanin, Dias Toffoli e Gilmar Mendes, né? Segundo o próprio Tarcísio de Freitas disse isso. Disse que era para tratar de assuntos relacionados a ações judiciais que envolvem o Estado de São Paulo, né? Ou o Estado de São Paulo cobrando de alguém ou sendo cobrado de alguém, segundo ele. Mas, ao mesmo tempo, ele disse que pediu aos ministros para mandarem Bolsonaro para casa, né? O ponto aí é como é que os extremistas de direita, aqueles mais radicais, vão entender o Tarcísio se reunindo com Alexandre de Moraes, que eles acham que não deveria nem estar no Supremo Tribunal Federal, que eles não consideram mais como ministro, né? Comenta, compartilha, joinha e segue o canal. Falando em português. Flávio Bolsonaro diz que não sabe como é que Bolsonaro vai participar da campanha e diz que não vai dispensar Centrão, né? Essa é a extrema-direita que dizia que se pegasse, se gritasse pega ladrão, não ficava nenhum no Centrão, né? E o Bolsonaro vai participar da campanha da seguinte forma, pedindo voto a seus colegas presidiários, né? Aqueles que tiverem em prisão temporária poderão votar. Os condenados iguais a ele, infelizmente, não podem votar no Brasil, né? Comenta, compartilha, o joinha e segue aí o canal Falando em Português. Alexandre de Moraes nega a TV a cabo para o presidiário Braga Neto, né? Eu não sei se essas pessoas já caiu a ficha, né? Eles não estão lá no quartel para se divertirem, né? Eles são presidiários. Braga Neto, Anderson Torres, todos eles, Silvinei Vasquez, Bolsonaro, todos são presidiários, não estão lá fazendo passeio, não estão lá para se divertirem. Querem TV a cabo, né? Comenta, compartilha, já segue o canal Falando em Português. A Justiça de São Paulo, né, proibiu regras das escolas cívico-militares de Tarcísio e proibiu também os militares darem aula nessas escolas. Para ser professor, você precisa fazer uma licenciatura, passar em um concurso público e aí, agora, eles pegam os militares com qualquer formação e botam na sala de aula, né? A justiça está corretíssima, né? Comenta, compartilha, joinha e segue aí o canal Falando em Português. Presidente Lula encontrou o Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, e, segundo a CNN, conversaram por 30 minutos, mais ou menos. E aí já veio as especulações de que Lula foi tratar com Paulo Gonet sobre o Dias Toffoli, né? Por que Lula ia tratar com Paulo Gonet sobre o ministro Dias Toffoli, né? Comenta, compartilha, joinha e segue aí o canal Falando em Português. Donald Trump disse que vai visitar a Venezuela, da Delcy Rodrigues. Afirma que eles têm uma relação nota 10 e que estão trabalhando em estrita cooperação, né? Eu, particularmente, não tenho dúvidas que a Delcy Rodrigues está trabalhando aí com Donald Trump. E o Donald Trump deve visitar a Venezuela, afinal agora a Venezuela não tem mais narcotráfico, não tem mais nenhum tipo de problema social, tudo resolvido. Tirou o Maduro, que não cooperava com os Estados Unidos, deixou a Delcy Rodrigues, que coopera com os Estados Unidos, e a Venezuela continua a mesma coisa. Comenta, compartilha, e segue aí o canal Falando em Português. A oposição comemora a ida de André Mendonça para a relatoria do caso Master. Será se ele vai ficar investigando só pessoas de direita, os seus próprios colegas ministros do Supremo Tribunal Federal, ou vai também investigar aí os investimentos feitos pelo BRB no Banco Master, BRB, que é o Banco Público de Brasília, e que tem o Ibanez Rocha como governador. Ele vai investigar também a Rio Previdência, que investiu dinheiro da Previdência dos funcionários do Rio de Janeiro no Banco Master e tem como governador Cláudio Castro, todos esses de extrema direita, né? Vamos ver o que André Mendonça vai fazer e por que a direita está comemorando a ida dele para esse caso, né? Comenta, compartilha, já segue aí o canal Falando em Português. O STF continua
tenso, né? Depois de reunião secreta que definiu a saída de Dias Toffoli da relatoria do caso do Banco Master e passar para o André Mendonça, vazaram algumas informações a respeito da reunião secreta. E, segundo os jornais, a própria CNN aí, diz que provavelmente foi vazado pelo Dias Toffoli. Não são os ministros que estão dizendo, são os jornais que estão dizendo que essas falas que foram divulgadas aí pelos jornais foram vazadas, foram gravadas pelo Dias Toffoli. Dias Toffoli que já negou e disse que não gravou nada e que está indignado com essas falas. Vamos ver no que vai dar aí esses ataques ao Supremo Tribunal Federal. Comenta, compartilha, joinha e segue aí o canal. Falando em português. Caso Master reforça protagonismo dos ministros indicados por Bolsonaro para o STF. Né? Ele vai estar aí no holofote agora, no caso Master como relator. Vamos ver como é que ele vai se portar. Ele que criticava o colega Alexandre de Moraes, porque ele acha que o juiz não pode estar nos holofotes. Vamos ver como é que ele se comporta agora. E serão protagonistas também porque os dois estarão à frente do TSE no período das eleições, com Cássio Nunes presidente e André Mendonça vice-presidente do TSE em 2026, no período eleitoral. Comenta, compartilha, joinha e segue o canal. Falando em português. O ministro Alexandre de Moraes votou nessa sexta-feira, dia 13, recusando os recursos das defesas da cúpula da polícia do DF, os que foram condenados aí pelo 8 de janeiro. Né? Os outros 3 ministros da primeira turma têm até o dia 24 para depositar os seus votos, né? Carmen Lúcia, Flávio Dino e Cristiano Zanin. Esses vão votar aí até o dia 24. Se aceitam ou não aceitam. E depois desses recursos, provavelmente essa cúpula do DF vai parar lá na Papulinha, no presídio militar. Vai estar toda a cúpula golpista juntas para refletirem o que foi que tentaram fazer em 22/23, tentando um golpe de Estado no Brasil. Comenta, compartilha, e segue o canal. Falando em português. Flávio Dino vota para afastar a lei da anistia em casos de crimes permanentes ou crimes continuados. Né? Se trata aí, muitas das vezes, dos crimes onde os sujeitos foram desaparecidos pela ditadura. Né? Sequestrados, desaparecidos, e os corpos não apareceram até hoje, ou seja, não teve um desfecho ainda. Aí o Flávio Dino quer afastar essa anistia que foi lá de 78 ou foi 79, nesses casos de crime permanente. Comenta, compartilha, já segue o canal. Falando em português. Flávio Bolsonaro ironiza Tarcísio de Freitas, né, dizendo que ninguém sabia quem ele era, né, era um desconhecido, quando foi nomeado ministro da infraestrutura. Né, difícil acreditar que eles não conheciam, não sabiam quem era o Tarcísio de Freitas. Não era um nome público, mas eles internamente deveriam conhecer. Eles não iam nomear um ministro sem saber quem era, né? Outra coisa que chama atenção é que ele diz isso na Jovem Pan, no programa Pânico, seguindo aí os passos do seu pai para querer ser presidente da República, mas dessa vez eu acredito que não vai dar muito certo, né? Comenta, compartilha, já segue o canal. Falando em português. Zambelli pode ter o seu julgamento na Corte de Apelação de Roma finalizado aí na próxima semana, com o resultado que os juízes devem apresentar. Né? Já está tudo terminado, só falta a decisão dos juízes, que deve sair aí na próxima semana. Não significa que ela já vai ser extraditada, né? Ela ainda tem como apelar na própria justiça da Itália e depois vai ficar lá à mercê da primeira-ministra da Itália, né? E se continuar da forma que está, eu espero que ela fique recorrendo lá por mais 1 ou 2 anos nas condições onde ela está presa, né? Como ela está presa da Itália. Se ela estivesse no Brasil, estaria em condições melhores, né? Que aqui no Brasil, quem é ex-político, rico, essas coisas, tem até presídio dos famosos, né? Para ficar. Né? Comenta, compartilha, joinha e segue o canal. Falando em português.
Congresso da Argentina aprova a lei que é desejo aqui da extrema-direita, dos ricos no Brasil, dos empresários brasileiros, né? Lá a carga horária diária vai passar a ser de 12 horas, né? 12 horas diárias, não é semanais, não, é 12 horas diárias. Vai acabar com esse negócio de indenização se o patrão resolver demitir o funcionário, vai acabar com o negócio de férias, acabar com esse negócio de atestado médico. Se tem o atestado médico, você não recebe. E é assim que vai funcionar a lei trabalhista nos Estados Unidos, né? É, e é isso que querem a extrema-direita aqui no Brasil, né? E o detalhe é, quando o pobre trabalhador faz isso, né? Vota acreditando que uma lei dessa vai ser boa para o trabalhador. Imagine só o sujeito trabalhar 12 horas por dia. E aí você vai pensar que talvez, e só talvez, ele tenha uma hora de almoço. Ele já vai ficar 13 horas na empresa, se ele pegar transporte e durar 2 horas para ir, 2 horas para voltar, fecha 17 horas diária, né? Ou seja, ele só vai ter tempo de chegar em casa, dormir e voltar para tomar as chibatadas, né? Comenta, compartilha, joinha e segue aí o canal Falando em Português.